Boa noite, de novo, para quem já estava aí. Tudo bem, né? Para quem não estava aí, boa noite também, né, gente? Muito bem. Quem já estava aí no Perguntas e Respostas já enjoou de ouvir minha voz. Mas Deus é misericordioso, como o tema do nosso estudo, e vai, tenho certeza, iluminar o coração de cada um para dar mais um pouquinho de paciência. Não é verdade? Aí, ó, já responderam que vocês ouviram, né? Vamos lá. Muito bem, muito prazer, né? Com muita alegria que a gente está aqui hoje para bater um papo, para conversar sobre a misericórdia, segundo o Salmo 51 também. É difícil estudos que coloquem para a gente partes do Antigo Testamento, porque às vezes está tão distante da gente, então a gente precisa trazer um pouquinho, se aproximar um pouquinho de nós. Pode ser assim? Podemos começar assim? Alguém aqui já conhece o Salmo 51? Difícil, né? Eu também, antes de fazer o estudo, eu não conhecia assim, não. Ok. Primeiro, em se tratando de misericórdia, a gente precisa se perguntar o que é misericórdia. Que a gente fala, é perdão, é isso, é também. Mas se a gente for na raiz do que é a misericórdia, eu fui lá no dicionário, peguei um punhado de dicionário, aí escolhi algumas definições que achei interessantes. O dicionário Michaelis, né? Ele coloca misericórdia como pena causada pela miséria alheia, comiseração, compaixão, piedade. Piedade é interessante, né? Compaixão também é interessante. Fala, ato por meio do qual se beneficia alguém. Caridade. Então, em algum momento, ele é a compaixão, que é visto como um sentimento, e em outro momento, a misericórdia pode ser vista como um ato, como uma ação, no caso, a ação de caridade. A caridade nada mais é do que o amor colocado em ação pelas nossas próprias mãos, em benefício nosso próprio e do outro, não é verdade? Tem uma outra definição interessante do dicionário Priberan, que fala que é compaixão solícita pela desgraça alheia. Também coloca como perdão. Agora, tem uma definição que eu achei curiosa, que é de um site que chama significados.com.br, que coloca um tripé para misericórdia, que nós vamos usar ele bastante hoje aqui, vocês vão ver, que é a empatia, compaixão e ação. O que seria essa empatia? O que é empatia? Todo mundo sabe o que é empatia? A palavra está na moda, né? Igual empoderamento, né? Está cheio de palavras na moda. Empatia é uma delas. Empatia nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro. Você olhar para um outro e conseguir se colocar no lugar dele. Em diversas situações. Sobretudo em situações de dor, de privação e etc. A compaixão é desejar o bem ao outro, né? É desejar que o outro tenha aliviadas as suas dores, as suas dificuldades e etc. O sofrimento. E o terceiro ponto é a ação. A misericórdia, depois da empatia e depois da compaixão, ela envolve uma ação, que é a ação de, quando possível, transformar esse sentimento de piedade, esse sentimento de amor, de empatia, em algo que vai, de fato, minimizar esse sofrimento, transformar esse sentimento numa ajuda concreta, num apoio, né, ou num perdão. Isso é misericórdia. E é uma definição interessante, porque se a gente pensa no tripé, empatia, compaixão e ação, a gente percorre um caminho até conseguir se tornar misericordioso. Eu passo a percorrer esse caminho. E aí a gente precisa entender, mas peraí, por que eu então preciso ser misericordioso? Eu preciso ser misericordioso? Preciso eu? Misericordioso para quê? Quem falou? Bom, eu quero lembrar vocês daquela parábola do credor incompassivo, que eu tenho certeza que algumas pessoas aqui pelo menos já ouviu falar. Que Jesus conta que chegou, o Senhor mandou chamar os seus servos para poder cobrar as dívidas. E aí chamou um deles lá, e aí ele virou e falou assim, eu quero que você me pague tudo que você me deve. Aí o servo falou, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí o Senhor falou, então prende esse cara aí, coloca ele lá na cadeia, e prende a mulher, prende os filhos, queima a casa, joga sal grosso, faz o que for. Aí o servo se ajoelhou e falou, perdão, misericórdia. Eu não tenho como te pagar, mas eu te dedico a minha vida. Eu prometo que eu vou pagar. E o Senhor, tocado de compaixão pelo seu servo, perdoa-lhe a dívida e libera o servo.
Eis que esse servo, assim que ganha a via pública, encontra uma outra pessoa que devia dinheiro a ele. E o servo, diante dessa pessoa, se coloca na posição de mandar prendê-lo. E aí essa pessoa, esse devedor, diz assim: não, por favor, eu vou te pagar tudo que eu tenho, tem misericórdia de mim. E o servo diz: tem misericórdia não, pá, pega, prende, leva. E mandou prender o outro. Eis que as pessoas que estavam juntas do Senhor observavam aquilo, compreenderam e foram reportar ao Senhor. E aí o Senhor castigou o servo e fez tudo aquilo que ele havia dito que não faria, tendo perdoado a sua dívida. Nesta parábola que Cristo nos conta, fica exemplificado o valor da misericórdia para nós. E ele coloca duas situações interessantíssimas. A primeira delas: o Senhor é misericordioso e ele perdoou ao servo. Ele não disse que perdoaria se o servo fizesse isso, se o servo fizesse aquilo. Ele falou isso? Falou não. Quem quiser conferir, está lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. O Senhor não colocou condições para o perdão ao servo, ele perdoou o servo. Assim como nós recebemos o perdão divino a todo segundo da nossa vida. Não, Leandro, mas eu já fiz trem errado demais. E ainda assim permanecemos lado a lado com o perdão do Pai. Isso é bonito, né, gente? Isso é consolador demais. Se cada um aqui for olhar os próprios passos e tentar deixar um pouco de lado o orgulho que a gente carrega, a vergonha que a gente carrega pelos nossos erros, a gente vai compreender que passo a passo a gente comete erros. E que ainda assim todos os nossos erros nos são perdoados, incondicionalmente. Nossa, mas eu cometi tantas coisas ruins, eu fui uma pessoa, tem gente que fala assim: não, mas eu sou uma pessoa horrível, ou então fulano é uma pessoa horrível. Gente, cuidado com esse verbo, o verbo ser. Ninguém é nada, nós podemos estar. Eu posso ter cometido erros, assim como o outro pode ter cometido erros, mas ninguém é daquele jeito, porque volto a dizer o que eu disse aqui antes, existe um determinismo na doutrina espírita, na vida, né? Não é na doutrina espírita, é na vida. A doutrina espírita nos explica isso, que é o determinismo de que nós seremos perfeitos. Então você não é desse jeito, não existe esse negócio de síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, etc. Não. Nós nascemos neste orbe, segundo o que nos coloca o Livro dos Espíritos. Uma das funções da reencarnação é permitir que a gente se coloque em situações de provas e de testes, para que ocupemos o nosso lugar na criação divina. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Eu não sei qual que é a pergunta não, porque eu não sou de decorar. Mas isso está lá. Para que serve a reencarnação? Se vocês procurarem, vocês vão ver. A gente vai se testar, vai colocar em determinadas condições, situações, para que com essas provas e expiações a gente se ocupe o nosso lugar diante da criação divina. Você já parou para pensar que você que está aí, vindo aqui hoje no centro, hoje, em busca talvez de um consolo, de um passe, de um esclarecimento, você tem um papel fundamental na obra de Deus. Não é na minha obra, não. Não é na obra de Kardec, do Chico Xavier, do Centro Espírita. Não, é de Deus. Você é uma consciência individualizada, um ser que será perfeito e que tem um papel fundamental na obra de Deus. E a gente ainda pensa que quando alguém fala assim: Senhor, né, quando Jesus disse: perdoa-lhes, eles não sabem os que fazem, ou quando ele dizia: seus pecados te são perdoados, vai, não peques mais, a gente achava que era porque Cristo era poderoso. Não, gente. É porque ele sabia que não existia isso não, que o Pai está perdoando. Basta a gente acreditar nesse perdão. Não, mas eu fiz tanta coisa errada hoje mesmo. Não, saí de casa, xinguei minha menina, chutei um cachorro. E aí? Eu estou perdoado? Tá. Está. Claro que está.
Agora, o que você vai fazer com esse perdão é outra história. Aí é que... Agora que são elas. O que eu farei com esta oportunidade que eu acabei de receber na minha mão agora, hoje? O que eu farei com ela? E aí é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca lá no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, que é aonde que não há salvação? Fora da caridade. Então não é na casa espírita, você não precisa vir na casa espírita, você não precisa ir na igreja, você pode ir na igreja, você pode ser ateu, você pode ser o que for. Desde que você tenha a caridade, você está no caminho. E a misericórdia também não é caridade? Agir com misericórdia, que é empatia, compaixão, e colocar esse casal em movimento, em auxílio do outro, não é caridade? Então, por que eu preciso ter misericórdia, Leandro? Porque esse é o caminho da salvação. Que salvação que é? Salvação de mim mesmo, não é Jesus, não é Deus que está condenando ninguém, não. Quem nos condena é a nossa própria consciência. Falávamos aqui mais cedo, a gente luta para se desmaterializar cada vez mais, para que quando a gente desencarne, a gente passar menos perturbações e a gente otimizar o nosso processo de engrandecimento, de melhoria. Então é por isso que eu preciso ser misericordioso. Aí você vai pensar assim, não, tá ok, eu preciso ser misericordioso, mas eu tenho sofrido tanto, eu preciso procurar aqui pensar um pouco melhor, que eu queria era receber misericórdia. Eu queria era ser tratado com misericórdia. Acho que todo mundo aqui queria, né? Alguém não queria? Não queria misericórdia para mim, não. Eu gosto de que as pessoas me tratam mal, não me perdoa. Todo mundo gostaria, eu tenho certeza. Vamos pegar como exemplo disso aí, a passagem da mulher adúltera. Todo mundo lembra da passagem da mulher adúltera, não lembra? Em que os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério, e a lei mosaica dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. E aí eles levaram essa mulher pega em adultério para Jesus. Aí começaram a falar, Jesus, ela foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, o que eu faço? Aí Jesus estava escrevendo na areia com o dedo. Acho que talvez seja a única passagem do Evangelho que ele estava escrevendo alguma coisa, né? Ele estava sempre falando. E aí, de tanto insistirem, Jesus refletiu, veja bem, ele refletiu e respondeu. O que ele falou, gente? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o Evangelho de João narra que foram saindo os mais velhos, até chegarem nos mais novos, demonstrando a consciência de si mesmos, né? E todos foram embora. Olha o ato de misericórdia do Cristo para com a mulher adúltera. Quem de nós não gostaria de estar no papel da mulher adúltera, de ter sido agraciado com a misericórdia do Cristo? Nesse sentido, evidentemente, né? Quem de nós? Certamente todos nós. Agora vamos pensar vamos pensar o seguinte, vamos tentar nos colocar, vamos fazer um exercício de misericórdia para com a mulher adúltera. Primeiro ponto da misericórdia é qual? Empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Vamos pensar, o que será que estava acontecendo com essa mulher, taxada nos evangelhos como mulher adúltera? A gente conhece a história dela? Não, a gente não conhece. Mas a gente pode imaginar, não pode? Vamos fazer o exercício de pensar o seguinte, olha, o que a levou ao ato de adultério? A sociedade hebraica era uma sociedade muito diferente da que a gente vive hoje. A ideia do desquite, da separação, do divórcio, era uma ideia muito escandalosa e praticamente inexistente, tanto que só conseguia se divorciar aquela mulher que recebia do marido o direito de se divorciar. E até pouco tempo atrás, inclusive no Brasil, era assim. Até os anos 60, 70, se não me engano, legalmente a mulher só se divorciava se o marido permitisse. Imagine na época
de Moisés, na época de Jesus, era muito mais forte. Então, mesmo se ela estivesse passando um relacionamento abusivo ou uma situação dificultosa, ela não poderia se divorciar. E talvez em meio às atribulações da vida, talvez em meio a um casamento difícil, em meio a uma situação complicada diante da vida a dois, da vida conjugal, ela tenha encontrado consolo e carinho em outra pessoa. Ameniza um pouco a visão, não ameniza? Da gente dizer a palavra adúltera, uma palavra pesada, não é? Ameniza. E a gente pensa, nossa, essa mulher, então, pode ser que o ato dela de adultério, por mais que perante a lei seja errado e os processos não sejam um ato digno, vamos usar essa palavra, não sei se é melhor, ainda assim eu posso olhar com outros olhos e ter empatia por ela, não posso? Posso ou não posso? Posso, posso. E aí vamos pensar o seguinte, olhamos com empatia, agora vamos olhar com compaixão. Ela havia sido pega em adultério. E havia sido levada por uma multidão, um turbilhão de pessoas, estava na iminência de ser apedrejada. Imagine a angústia dessa mulher naquele momento. Imagine o medo, o pavor da iminência de ser apedrejada até a morte por um grupo de pessoas raivosas, pela situação de ter se namorado talvez de outra pessoa, como uma forma de fuga de um relacionamento talvez complicado, talvez conturbado. E aos olhos do Cristo, ela foi vista com empatia e compaixão. E aí Cristo fez o quê? Agiu. Ele poderia ter ficado em silêncio, ele poderia ter guardado-se em si próprio, mas ele agiu de maneira refletida e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, resolvendo assim o dilema moral entre a lei mosaica e auxiliando aquela mulher, que aos olhos dos fariseus era nada além de uma pecadora, mas que aos olhos do Cristo era uma pessoa. Era uma pessoa que não pode ser definida por um ato específico. Ainda que o Evangelho taxe essa mulher como mulher adúltera, aquela mulher era uma pessoa que não pode ser definida por um erro cometido. Imagine se você fosse definido para o resto da sua vida por um erro que em um dado momento da sua vida você cometeu, e do qual talvez você até se arrependa já. Seria bem difícil, né? Porque erro, quer dizer, talvez não, né? Porque aqui a gente não comete erro, comete, João? Não, aqui no centro não, aqui ninguém erra não. Não erra não, eles erram aí para fora aí, né? Do lado de fora ali do centro eles erram, ali no centro da cidade, né? Aqui no centro de Jesus de Nazaré ninguém erra. Tem certeza, não é? É desse jeito que funciona. Só que não, né, gente? Certamente que não. E aí vamos fazer um outro exercício, né? A gente se colocou no lugar da mulher adulta e aí a gente consegue fazer o exercício oposto, se colocar no lugar do Cristo. Cristo olhou para aquela mulher, viu a situação dela, compreendeu as dores dela, teve empatia, teve essa compaixão e agiu. Maravilhoso isso. E aí a gente pensa, peraí, mas eu não tenho ninguém, Leandro, ninguém ao meu redor para agir com essa misericórdia comigo, afinal de contas, Cristo está aqui mais, não está? Está ou não está, gente? Tomar água para dar tempo de vocês pensarem aí na resposta. Eu acho que ele está, não está? Porque a gente sabe que a morte não existe. Não só está, como ele é o governador espiritual desse planeta. Ó, que trem mais doido. Então ele não só está, como ele está vendo tudo que está acontecendo. Mas peraí, vamos deixar de lado essa informação por um minuto. E vamos refletir sobre isso. Eu não tenho ninguém que tem misericórdia comigo. Mas peraí, você é uma pessoa.
Aonde está a sua misericórdia para consigo mesmo? O olhar que o Cristo teve pela mulher adúltera é o mesmo olhar que você, em primeiro lugar, tem que ter por você mesmo. Seja misericordioso para com os seus erros, para com os seus enganos. Andrei Moreira falava outro dia aqui, na Semana Espírita, sobre compaixão. Quem teve a oportunidade de assistir, foi de arrepiar. E essa visão que a gente tem que ter, vamos pensar, misericórdia para conosco mesmo. Primeira coisa, empatia para conosco mesmo. Você tem empatia para com você? O que é empatia? Não é se colocar no lugar, não, mas eu já estou no meu lugar de mim mesmo. Como assim? Considere você mesmo a partir de um olhar externo. Se distancie um pouco de quem você é e analise a sua vida. Não para justificar, não para criar desculpas para os seus enganos. Não para criar justificativas errôneas que nos mantenham no erro. Mas para criar explicações racionais e plausíveis para justificar os momentos de vida, sobretudo os momentos de erro que a gente tem. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Quer dizer, aqui no centro né? Lá para fora que ninguém é. Aqui no centro todo mundo é perfeito. Não é verdade? Aqui nós estamos uma beleza, cheio de anjo aqui. Eu olho assim, eu nem sou médio, já vejo as auréolas de vocês assim. Ó. Né? Lá para fora que é complicado. Se a gente tiver empatia para conosco mesmo, se a gente se distanciar um pouco, a gente tem que olhar para si e entender qual é o meu lugar na vida. Ter empatia consigo mesmo é se conhecer, buscar o autoconhecimento, buscar entender qual é o lugar que você ocupa neste planetinha aqui que nós vivemos. Você veio para quê? Qual é o seu objetivo aqui? E muitos de nós, eu me incluo nesse grupo, se perde acreditando que o nosso objetivo está lá no nosso local de trabalho, que a gente pensa, não, eu tenho a missão de levar, né, o meu trabalho assim, o meu trabalho assado, e etc, etc, etc. E aí trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. E a sua missão como pai? E a sua missão como filho? Como marido? Porque a gente não é só o trabalhador, a gente é o trabalhador, a gente é o marido, a gente é o filho, a gente é a esposa, a gente é o sogro, a sogra. A gente é o voluntário na casa. A gente é uma série de coisas. Eu não sei vocês, eu sou 200 mil coisas, eu nem dou conta da tanto de coisa que eu sou, custa dar conta. E aí a busca pelo equilíbrio. Então se distancia um pouco e busca nesse processo se conhecer, mas se conhecer profundamente. Porque aí você vai entender, a gente pode entender a raiz das nossas dificuldades. E se conhecer profundamente é se colocar diante de um espelho vendo as nossas dificuldades. Sabe aquela que alguém vira para a gente e fala assim, mas você é desse jeito. Aí você fala, que isso? A gente já responde, né? A gente nem pensa, né? Fulano está doido. Está falando que eu sou assim? Não sou assim, não. Sou um cara bacana. Eu vou lá no Centro de Jesus de Nazaré toda semana. Ô, gente, espera lá. Não vamos transformar esse momento aqui num momento de liturgia, como fazíamos muitos de nós que eram católicos. Não basta eu vir ao centro uma vez por semana tomar um passe e ir embora para minha casa. O objetivo de vir aqui não é esse, não. A gente está aqui para buscar se energizar, né? A gente está aqui para poder ter bons momentos de troca, mas não é vir no centro que resolve o problema, não. Isso aqui não resolve nada. Resolve nada. Porque é fora da caridade que não tem salvação, não é fora do centro espírita. Se você está vindo aqui, mas você não tem uma conduta caridosa, veja bem, não é um trabalho de caridade. Eu vou no asilo toda semana. Eu ajudo o voluntário lá, no centro. Não é isso não. É a caridade na vida. É a caridade como ação cotidiana. É a caridade como olhar misericordioso para a pessoa que está na sua volta. Esse é o olhar. Se eu venho no centro e eu não pratico esse olhar, somos como diz Paulo, se não me engano, na segunda carta aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele poderia ter falado, ainda que eu viesse no centro espírita toda semana, sem a caridade, eu nada seria. Né?
Então você pode colocar qualquer coisa antes da frase. E depois falar assim, sem a caridade eu nada seria. Pronto. Qualquer coisa. Ainda que eu trabalhe 12 horas por dia, sem a caridade eu nada seria. Ainda que eu ficasse 12 horas por dia em casa com os meus filhos, sem a caridade eu nada seria. E assim sucessivamente. Bom, vamos ter empatia por nós, vamos nos conhecer. O processo de autoconhecimento é narrado como o primeiro patamar de um processo de reforma íntima real. Não, Leandro, mas como que eu faço para me conhecer? Vamos seguir o conselho que Santo Agostinho nos deu, que está narrado lá no Livro dos Espíritos. Não vou lembrar a pergunta, mas vou chutar. Eu acho que é 919, mas não tenho certeza não, tá? Duvido do que eu estou falando, pega o Livro dos Espíritos em casa e vai conferir. Viu? Em que Santo Agostinho narra que ele chegava, né, todas as noites e passava em revista tudo que ele fez no dia. E aí, ao ver tudo, ele pensava, isso aqui eu fiz de ruim, vou melhorar amanhã, não, tal coisa foi bacana, vou repetir, e por aí vai. Assim que a gente se propõe de fato a fazer isso, a gente vai se conhecendo um pouco melhor, mas aí a gente tem que querer ver os nossos defeitos. Se você quiser se conhecer, mas não quiser reconhecer que tem defeitos, aí o processo de autoconhecimento já começa caduco. Mas se bem que nós não temos defeito aqui, não, né, João? É só lá para fora, eu esqueci que aqui no centro a gente não tem. O segundo processo dessa misericórdia para conosco é a compaixão. A gente reconhece talvez os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Mas será que a gente deseja o nosso alívio? Porque a gente às vezes pensa que está assim, está assado, mas fica com aquela síndrome daquela Ian Hardy, né? Eu já denunciei minha idade falando do desenho da Ian Hardy, que ela fala assim, ó vida, ó céus, ó azar. Se a gente está só no ó vida, ó céus, ó azar, mas não deseja sair dessa lamentação toda, aí a gente não está tendo compaixão para conosco, não. Porque parte do desejo. Gente, desejo é força de vontade. Não adianta falar que quer. Tem que querer. Tem gente que fala assim, nossa, eu queria ter aquele corpão daquele cara lá da academia, daquela moça que vai lá, não, eu queria demais. Como? Tomando uma pílula. Porque se fala assim, não, vai para a academia fazer. Ah, não, aí eu já não quero. Então não quer, gente. Fala, então não queria. Não quer. Não quer. Ah, não, eu queria ter tempo para poder ir fazer um trabalho assim no asilo, ou distribuir sopa. Não, queria ter tempo. Ah, não, se você queria ter tempo, então você tem tempo aí. Porque o tempo é a gente que faz. Essa coisa de que eu não tenho tempo é a maior desculpa esfarrapada que a gente inventa para a gente mesmo. Se você não quer fazer uma coisa, fala assim, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero, não tem que justificar. Né? Fala que não tem tempo, na volta a gente compra, né? Igualzinho, mesma coisa. Né? Mesma coisa. Tem tempo sim. Se quer fazer, arruma tempo. Pode ser que você não consiga hoje, que você precise reestruturar processos na sua vida. Isso é especialmente pesado para as mães, diante da nossa sociedade machista, misógina. É particularmente difícil para que as mães, de fato, consigam tempo para ser múltiplas. É particularmente difícil. Mas é possível? É. Sobretudo se encontrar apoio de companheiros e companheiras e pessoas abnegadas que estão à sua volta. Não, mas e se eu não tiver o apoio de ninguém? Aí a gente tem que fazer as nossas escolhas. Tempo é questão de escolha. A gente faz com as 24 horas do nosso dia aquilo que a gente escolhe fazer, de acordo com a nossa força de vontade. E se a gente tem empatia por nós e a gente escolhe se movimentar no sentido de buscar essa misericórdia para comigo mesmo, falta o último ponto, que é a ação. Ora, transformar o desejo em ajuda concreta de mim mesmo, que é a reforma íntima. A tão falada reforma íntima no Espiritismo. Quem aqui já ouviu falar na palavra reforma íntima? Levanta a mão para eu ver, só para eu ter uma noção. Muito bem. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Assim, abaixinho assim, né? Muito bem. Reforma íntima é isso. A gente pensa que a reforma íntima, ela é um negócio que a gente tem que... Fala íntima, a gente pensa que é só lá dentro. Não, gente. Nós somos imperfeitos. Quer dizer, imperfeito não, né? Imperfeito é lá fora, né, João? Aqui nós somos bons. A gente é imperfeito demais para dar conta de reformar só a partir de dentro. Nós somos muito materiais e a gente precisa de auxílio. De quê?
para mudar hábito. Tem gente que fala que quer mudar a vida, mas não muda o lugar de sentar na mesa na hora de comer, e briga se alguém senta no seu lugar. Tem base? Não, gente. Qualquer processo de mudança, ele acontece no pequeno. É acordar 10 minutos mais cedo, às vezes, para você poder ler uma página edificante, fazer uma prece. Não, mas eu vou acordar 10 minutos mais cedo, eu já acordo 5h30 da manhã. Ô coração, se você já acorda 5h30 da manhã, 5h20. Ué, vai fazer tanta diferença assim? Realmente? Quer mudança, mas não muda talvez a alimentação, para ter uma alimentação mais balanceada, um dia mais equilibrado. Quer mudança, mas nunca que aceita um convite para uma palestra edificante, para uma atividade diferente. Gente, para ter mudança, tem que fazer uma coisa diferente. Parece que é óbvio isso, mas a gente só tem um resultado diferente se a gente fizer, de fato, alguma coisa diferente. Se você continuar fazendo, se eu, você, qualquer pessoa, continuar fazendo a mesma coisa que você já faz na sua vida não vai mudar, queridão. Não adianta a gente esperar que vai descer um anjo do céu e falar assim, olha, a sua vida aqui, ó, mudou. Não, não vai. Não vai. A minha vida vai mudar se eu mudar a minha vida. Como? Fazendo alguma coisa diferente. Leandro, mas a reforma não é íntima? Mas volto a dizer, nós somos ainda deveras imperfeitos para compreender que a reforma é só íntima, a gente tem que trazê-la de fora para dentro. E aí vem o que Emmanuel diz para o Chico Xavier, não era para qualquer pessoa não, para o Chico Xavier, no início dos seus trabalhos para com ele. Chico, meu filho, você quer de fato trabalhar pelo Espiritismo? Chico respondeu, quero. Então você vai precisar de 3 coisas. A primeira é disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, é também disciplina. Então mudar hábito requer disciplina. Então a misericórdia, se você olha para o lado e vê que não tem ninguém com misericórdia para com você, pensa que você tem você. Você tem a você mesmo. Seja misericordioso para consigo mesmo. Se distancie de onde você está, da sua visão. Olhe para a sua vida, para a sua condição, para os seus enganos, para as suas virtudes. Se conheça, se reconheça. Busque auxílio profissional para isso. Busque uma terapia. Dependendo da situação, busque um tratamento psiquiátrico. Busque o autoconhecimento. Tenha compaixão por si mesmo e haja. Mude hábitos. Transforme-se. Além de ter você mesmo para poder ter compaixão e misericórdia por você, nós temos ainda um outro ser fantástico. Jesus. Não estou falando de Jesus. Estou falando do próprio Deus. Estou falando do próprio Deus. Deus é misericordioso conosco o tempo todo. E é neste momento que eu quero chamar a atenção de vocês para o que está lá no Salmo 51. Porque a gente não está estudando a misericórdia à luz do Salmo 51, então até agora eu só enchi linguiça, tá, gente? Agora que nós vamos entrar nisso tudo, viu? Preocupa não que até meia-noite acaba. Está na hora. Nós vamos entrar no Salmo 51. Porque dentro das narrativas hebraicas, o Salmo 51, ele traz a visão de misericórdia divina segundo o judaísmo. Ele não é um salmo muito grande, mas para não ser enfadonho, eu não vou ler o salmo inteiro, mas eu quero destacar algumas passagens. No primeiro versículo do salmo, é dito assim, o salmo é como se fosse uma narrativa, uma evocação, um cântico. Então ele diz, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele conclama a misericórdia divina, segundo a benignidade de quem? De Deus. E ele pede para que Deus apague as transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Veja bem, a misericórdia, ela não é de acordo com a minha bondade, que sou imperfeito. Ela é de acordo com a bondade de Deus. E ele apaga as transgressões. É solicitado que ele apague os nossos erros. Apaga, acabou, pagou. Não há erro mais. Se até ontem você errou,
de hoje para frente, acabou, você está livre dos seus erros. Você tem a oportunidade de recomeçar. Evidente que vamos arcar com a responsabilidade daquilo que a gente já fez. Mas isso não diminui a beleza do caminho que a gente tem para frente. Isso é bonito demais, gente. Isso é bonito demais. Cada um aqui olha para frente e vê o caminho, a oportunidade de seguir. E é isso que representa a vida. Essa é a beleza da vida. É entender que não importa o quanto a gente erre, a gente sempre vai poder consertar um erro. Qual erro? Qualquer erro. Todo e qualquer erro. Porque Deus apaga as nossas transgressões. E aí o Salmo ainda diz assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente, né? Veja bem. E aí ele ainda diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Será que a gente conhece as nossas transgressões? Eu só me faço essa pergunta. Será que eu conheço as minhas transgressões? Porque às vezes a gente insiste que não está errado. A gente quer tudo às vezes tão certo que insiste que não está errado. Isso pode ser um problema. Por isso a importância do meu processo de autoconhecimento. O Salmo ainda diz assim, olha: purifica-me com isopo. Isopo é uma ramagem que era usada para fazer uma purificação mesmo, né, em rituais hebreus. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Essa passagem é interessante porque ela reforça quão grande, na verdade, era a fé do povo hebreu na ideia de um Deus misericordioso, apesar da gente focar também na ideia do Deus punitivo, etc., mas ele também era misericordioso. Por falar, se você me purificar, eu vou ficar puro. Se você me lavar, eu vou ficar mais branco do que a neve. Dizendo assim, olha, o poder é seu, basta você querer. Se você me lava, Deus, eu estou puríssimo. Então, a mim basta o seu perdão. Eu não preciso do perdão de ninguém, basta o perdão divino. Né? E tem uma parte que eu acho que é particularmente interessante para nós, que fala assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Gente, Deus não nos quer ver sofrer. A inteligência divina, suprema, bondade inigualável, causa primeiro de todas as coisas, justiça inquestionável, que é Deus, não nos criou para o sofrimento. Qual de vocês aqui, que como eu, é pai, que dá pedra a um filho que pede pão? Tenho certeza que nenhum. Se nós que somos deveras imperfeitos não fazemos isso, por que Deus faz isso conosco? Então aquela atribulação que eu estou passando na minha vida neste exato momento, que me levou a estar aqui neste centro hoje buscando uma palavra de consolo, ela não é uma pedra que Deus me deu. Ela é um pão. É uma oportunidade. Ah, mas eu não queria comer pão. Mas se não comer, vai ficar com fome. E é melhor comer o pão do que ter fome. Deus não deseja o nosso sacrifício. Deus deseja o nosso aprimoramento. Nosso aprimoramento. Não nos esqueçamos disso. Mas aí, tem gente que ainda está se perguntando assim, não, mas como é que Deus, quem sou eu na fila do pão? Onde é que está Deus, onde é que estou eu? Eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, e Deus está aí. Cadê Deus me olhando aqui, gente? Você está doido? Como é que é dar conta? Esse trem feio, esquisito aqui? Não. E aí, é engraçado que Kardec se fez a mesma pergunta. Está lá na Gênese, capítulo 2 da Gênese, quando fala de intitular Deus,
Aí vem falando assim, a providência. A pergunta que Kardec fez, inclusive, é assim: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos e preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Aí tem gente pensando assim, não, se Kardec perguntou, então é porque, né, danou-se. Mas nós vamos fazer uma pequena intervenção para a gente compreender isso. Eu vou pedir a colaboração de todos vocês. Vocês vão participar junto comigo aqui. Tá? Pode ser? Todo mundo topa? Eu vou pedir que vocês batam palmas, por favor. Todo mundo. Não é palma para mim não, vamos coordenar assim, ó. Mais forte, gente, deixa eu ver. Agora balança o braço assim. Agora assim, Muito bem, já dispersamos. Agora que a gente já dispersou, eu ia pedir para vocês levantar, mas eu sei que tem gente que está cansado, então deixei vocês sentados. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício coletivo aqui. Vou pedir para todo mundo colocar os 2 pés no chão, por favor. Nossa, mas esse Leandro é chato, hein? Vocês não têm ideia, gente. Põe os 2 pés no chão, relaxe bem postura, coloque as mãos sobre as pernas, por gentileza. Preferencialmente de olhos fechados. Vocês vão contar de 0 a 10 junto comigo, tá? Vai ser junto comigo, em voz alta, por favor, mas não precisa gritar. No final da contagem, a gente vai respirar fundo pelo nariz, segurar o ar um pouquinho e vai soltar pela boca. Beleza? Então, junto comigo, vamos lá. 1, 2, contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirem. Segura o ar. Solta devagar. Respira mais uma vez. Segura. Solta devagar. Contando de novo. 10, 9, contando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Segura. Solta devagar. Mais uma vez. Isso. Perceberam a energia circulando entre vocês? Pode abrir os olhos. Pode ficar de olho fechado, nós não dormem, tá, gente? Foram capazes de perceber como o ambiente mudou do momento das palmas para o momento desse pequeno exercício de concentração? É perceptível, não é? É perceptível. O ambiente muda. A gente se sintoniza com questões diferentes. A energia, ela permeia cada um de nós. Como, Leandro? Pela ligação dos nossos corações, pela ligação das nossas expressões, pela ligação dos sons. Mas o silêncio que acontece quando a gente faz a contagem, ele é mais profundo do que o que a gente imagina. E a gente percebe, não percebe, gente? Percebe. E isso responde um pouco à nossa pergunta. Nós estamos vivendo imersos no fluido cósmico universal. As teorias atômicas vêm buscando aí chegar na menor partícula possível. Em dado momento se acreditou que eram os átomos, depois já foram descobertas partículas subatômicas. E o que o Espiritismo traz para a gente em termos de narrativa, a partir das respostas dos espíritos amigos, é que há sim, de fato, partículas que são universais, em forma de fluido, que são chamadas de fluido cósmico universal, que permeia tudo e todos. Quem criou o fluido cósmico universal? Quem criou tudo? Deus. É a força divina, vamos pensar assim. Então, como que Deus se ocupa dos menores detalhes que a gente vive na vida? Gente, se nós
imperfeitos como somos, conseguimos perceber uns aos outros aqui, num movimento de energia, simplesmente no plano material, Deus percebe tudo o que nos acomete por meio das emanações do fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala que Deus está em todo lugar, a gente tem que parar de pensar que é um velhinho sentado num trono, né, com um cajado na mão. Não, gente, não. Deus não é pessoa. Deus está em todo lugar. A força divina permeia o nosso próprio corpo de maneira literal por meio do fluido cósmico universal, sabe exatamente cada dor, sente exatamente cada angústia de quem? Minha, sua, do fulano, daquele que você não conhece, do cachorro na rua, da planta ali fora. Isso está colocado para nós na Gênese. Kardec coloca isso com muita clareza na Gênese. Explica para a gente como isso se dá, né? Não vou ler aqui, mas está lá, no item A Providência, capítulo 2 da Gênese. Ele fala assim, as propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele, o fluido, não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas ele serve de veículo ao pensamento, às sensações e às percepções do espírito. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isso é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio do fluido, para facilitar a nossa compreensão, vamos imaginar que ele é um fluido inteligente. Então o pensamento de Deus se manifesta nesse fluido, e ele se ocupa assim das nossas questões menores. Então, peraí, a gente tem um ser soberanamente justo e bom, que sabe tudo que está passando com a gente, e ele se ocupa das nossas questões menores. Se a gente quiser e se a gente deixar. Porque, mesmo compreendendo toda e qualquer necessidade nossa, ele nos concede o livre-arbítrio. E se a gente se dispuser a pedir, requerer, solicitar o auxílio divino, na mesma hora ele escuta, e na mesma hora a gente recebe esse auxílio. Na mesma hora. É muito mais literal do que o que a gente pensa. A prece é uma ferramenta muito direta, muito direta. Ela nos liga uns aos outros por meio do pensamento, e ela nos liga com o Pai de todas as formas possíveis. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Pois a nossa primeira ligação mais íntima é com Deus. Comunhão com Deus é estar imerso nessa consciência de que eu partilho da divindade assim como ela partilha de mim. Quando Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não estava falando por metáforas. E nós também podemos ser. E nós também podemos ser. Ah, Leandro, mas eu ainda tenho dificuldade, eu não consigo perceber a misericórdia divina na minha vida. Porque é normal, né? A gente tem dificuldade. A gente às vezes não acredita muito, né? A gente vem, a gente sabe, e tal, mas será que a gente acredita mesmo? A gente tem a dificuldade. Então a gente tem que se abrir para a busca. E aí eu vou indicar uma leitura bacana, uma páginazinha pequenininha, do livro Consolador, em que Emmanuel coloca lá no item 4, que fala da iluminação, tem uma parte que fala sobre o trabalho, e aí é perguntado para o Emmanuel assim, é a pergunta 227 do Consolador. Deus concede o favor a que chamamos de graça? A gente pede pela prece, Deus nos concede a graça, o favor. E aí Emmanuel, entre outras coisas, responde que o favor divino, ele não acontece como o homem pretende receber na sua forma humana. Ele se observa no caminho da vida, pois Deus não pode se assemelhar a um monarca humano, que a pessoa pede, ele vai lá ditar aquilo ali. Não é assim que funciona. Não é desse jeito, por preferências pessoais, ou de maneira direta. Emmanuel diz assim, que a alma aqui, ou no além, ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então, estamos abertos à nossa misericórdia? Estamos abertos à misericórdia divina?
Ou será que eu só quero essa misericórdia? O que eu faço para isso? Eu me abro a essa busca? Eu estou aberto a receber isso? Estou de fato com o coração aberto ali? Para entender os desígnios de Deus na minha vida? Porque às vezes eu estou passando um momento de dificuldade e eu me revolto contra esse momento de dificuldade. Veja bem, uma coisa é você lutar contra as dificuldades. Outra coisa é você se revoltar por não estar conseguindo vencer. Espera lá, ué. A vitória não é necessariamente chegar no lugar que a gente deseja. A vitória real está em dominar a si mesmo e talvez se resignar com o plano de Deus para nós. Isso é se abrir para essa busca. Para a gente buscar sentir Deus e a sua misericórdia, a gente tem ferramentas. A prece é uma delas. Prece sempre. Eu estou num momento difícil, acordei desanimado. Opa, respira, movimenta, se coloca em posição de bom ânimo, busca. É um caminho interessante. A conduta com retidão é outra. Como é que eu ajo no meu dia a dia? Eu tenho agido com honestidade? Eu tenho agido conforme os princípios do Cristo? Ou eu deixo os princípios do Cristo e a honestidade para quando eu estou na casa espírita? E às vezes eu não faço isso com os meus familiares, no meu local de trabalho. Veja bem, não estou falando de honestidade, etc., de envolvimento de corrupção, coisas desse tipo, só não. Estou falando de honestidade de ser verdadeiro. Tá? Como é que estão as minhas conversas e os meus pensamentos? Eles estão edificantes? Ou eu adoro uma fofoquinha? Ai, gente, a fofoquinha. Nossa, fulano me conta, eu passo para frente na hora. Fulano não tem defeito, não. Fui eu que pus defeito, não. Eu só comento. Quem pôs foi Deus. A gente ainda fala assim, né? Deus é que pôs defeito, eu só comento. Espera aí, a minha conduta, ela tem sido edificante? Eu tenho buscado conversas edificantes? Que tipo de coisas as pessoas têm coragem de me contar? Nós vamos até às 9, não é isso? É isso? A primeira parte, né? A segunda parte é até meia-noite. Tá certo. A gente faz o intervalo e continua. Então, que tipo de coisas as pessoas têm coragem de me contar? São conversas envolvendo energias sexuais baixas? Ou são conversas respeitosas? Isso é um filtro interessante. Eu busco bom ânimo, eu estou desanimado, eu estou cansado, mas eu busco bom ânimo? Ou eu me entrego e falo, nem, ó vida, ó céus, ó azar. Ou eu estou buscando, falo, não, está difícil, mas bora para frente, ou eu fico na reclamação. Se eu busco bom ânimo, isso também é uma ferramenta. Teve gente olhando uns para os outros, assim, cutucando, assim, olha lá, tá vendo? É assim, aposto que em casa, quem estiver assistindo também depois, né, pelo YouTube, vai pensar, não, fulano precisava estar ouvindo isso aqui. Ô, Gema, quem está ouvindo é você, viu? Então, a gente tem que aplicar para nós. Eu tenho disciplina no que eu estou fazendo e propósito no que eu estou fazendo? Eu me disciplino na mudança de um hábito? Eu tenho um propósito nisso aqui? Uma intenção? Ou não? Eu estou deixando a vida me levar? Né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, já dizia o gato lá do Alice no País das Maravilhas, né? Tem gente que pensa que essa frase é de Jesus, né? Não, tá, gente? É do gato do País das Maravilhas. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu pratico a caridade? Eu tenho buscado isso? E não estou falando da caridade de a sopa, campanha do quilo, visita um asilo, não é isso não. Estou falando da caridade de você pensar em tratar a pessoa de dentro da sua casa igual você trata uma visita. Eu pratico essa caridade. O exemplo do copo é maravilhoso, né? Se uma visita quebra um copo na sua casa, você pensa, oh, nossa senhora, você machucou? Aconteceu alguma coisa? Se é minha filha, eu já penso, lá. Ah, mas podia, eu estava vendo acontecer. Não é assim que a gente faz? Eu preciso repensar alguns hábitos meus, né? Mas aqui dentro não, né, João? Aqui ninguém tem isso, não. Aqui todo mundo sabe como é que faz. Lá para fora que é mais difícil. Eu pratico essa caridade no meu dia a dia. A caridade tem uma lição, se não me engano, do Vinha de Luz, titulada No Campo.
em que Jesus, explicando a parábola, se não me engano, é do semeador, não sei, que ele fala que o campo é o mundo. Ô, gente, o campo da caridade não é só aqui no centro, não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a gente tem a cada dia a oportunidade de olhar para frente e se deleitar com todas as oportunidades de agir no bem, seja espalhando bom ânimo, seja espalhando um sorriso, seja espalhando uma conversa edificante, ou guardando o silêncio diante de uma conversa não edificante. A todo momento, a todo momento. E para encerrar, a gente precisa entender que o começo da caminhada que a gente está se propondo, ele é muito desafiador, sempre. E que tudo é processo, né? O desejo da mudança, ele é imediato, né? Quando a gente se olha para frente e fala assim, gente, Deus me perdoou, Deus teve misericórdia para comigo, eu cheguei aqui angustiado, eu tenho certeza que Deus, olha, me aliviou as minhas dores. O erro que eu cometi hoje, não falo ontem, não, hoje, ele já me está perdoado, eu posso começar daqui para frente. E a gente tem o desejo da mudança, mas a mudança não acontece da noite para o dia, a mudança é processo. Para que não venhamos a esmorecer, é preciso que compreendamos que o desejo da mudança é imediato, mas a mudança em si ela é lenta, e ela envolve a perseverança, a disciplina, envolve ensaio e erro. Eu vou fazer, chegar ali amanhã, eu quebrei a cara, deu errado. Aí eu vou abandonar? Não. Vou de novo. Aí vai chegar ali na frente, alguém vai falar, lá agora está tão bonzinho, outro dia estava lá enchendo a cara no boteco ali, agora está falando que não bebe, que não faz isso. Vai acontecer? Vai. O que você vai fazer? Persiste. E vá de novo. Certa vez, Chico Xavier passava por momentos de tribulação imensos e solicitou a misericórdia divina por meio de Emmanuel, que Emmanuel buscasse conselho com a Virgem Maria. Emmanuel diz para ele, Chico, mas a Maria, mãe de Jesus, você tem certeza? Aí o Chico falou, tenho, Emmanuel, eu queria um conselho de Maria. Aí Emmanuel falou, vou ver o que eu posso fazer por você. Passaram-se algumas semanas, talvez alguns meses, passaram-se muitas tribulações, Emmanuel um dia retorna para Chico e diz assim, Chico, você lembra aquela vez que você conversou comigo, querendo um conselho de Maria, mãe de Jesus? Chico falou, lembro? Então, ela te mandou a resposta. Aí o Chico já devia ter pensado assim, vai me dar um tratado de conduta, né? Imenso do que eu tenho que fazer ou não. Qual foi a resposta, Emmanuel? Emmanuel disse a Chico assim, Maria mandou te dizer que isso também passa. Isso também passa. As atribulações da vida, as dificuldades da vida, os problemas, as angústias, os sofrimentos, as inquietações, isso também passa. As alegrias da vida material, a euforia dos encontros na terra, o prazer e o deleite da convivência aqui, isso também passa. Então saibamos enxergar que o que a gente vive aqui é só um pedacinho da nossa jornada. E a gente não pode se definir como piores ou ruins por um pedaço da nossa vida que é eterna. Isso também passa. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine o coração com muito amor e luz, nos dando força para que cada um de nós consiga vencer a si mesmo. Amém.